Bom dia, PHN! Se você olhar lá para trás, não cabe mais gente aqui dentro do Rincão, no centro de evangelização. Uma pergunta: quem é a primeira vez que está vindo ao PHN? Levanta a mão. Quem levantou a mão é a primeira vez? É 90%. 90%. Quem é a primeira vez que vem a Canção Nova? Levanta a mão. Uma salva de palmas para todos vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Posso te pedir um favor? Silêncio total agora. Eu sei que no ambiente assim, o outro da frente te atrapalha, tá andando, tá em pé, tá isso, tá aquilo, mas eu só tenho uma horinha para pregar. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu preciso do seu silêncio total para que essa mensagem chegue ao teu coração. Pode ser? Então, se tiver alguém conversando do seu lado, não dê mais bola para essa pessoa, faz ela ficar quietinha. Vamos fazer um profundo silêncio agora? Um pouquinho mais de silêncio. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. O tema que eu vou pregar hoje é um tema que nem todos vocês estão preparados ainda, mas foi o tema que me foi passado. Eu me lembro, olhando este centro de evangelização cheio, não cabendo mais gente. Eu sempre me lembro quando eu vinha ao PHN, como muitos de vocês adolescentes. Aqui eu vinha assistir, acompanhar o Encontro PHN quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 14 anos, hoje tenho 37. E o PHN muito me ajudou a me converter, muito me ajudou. E muitos acharam que a minha vida era um oba-oba. Eu me lembro que quando comecei a frequentar a igreja, muitos não acreditaram que aquilo era sério. E eu sei que muitos não acreditam que a tua vida, a tua vinda aqui é séria, que o teu seguimento de Jesus Cristo é sério. Mas não importa o que os outros pensam, o que os outros dizem. Os anos se passaram e cada dia mais eu tenho entendido que quando eu vinha ao PHN, de fato não era um oba-oba da minha parte, mas eu queria algo sério com Jesus Cristo. E eu queria que você entendesse que você não está aqui porque a maioria veio, porque seus amigos vieram. Você não está aqui por oba-oba, você está aqui por uma realidade muito séria: o seguimento de Jesus Cristo. Repito, nem todos estão preparados para essa pregação. Sei que tem jovens que estão começando seu caminho com Deus agora. Mas eu já preciso, nessa pregação você vai entender as consequências de seguir Jesus.
Porque seguir Jesus tem consequência, meu irmão. Não é assim, tão simples. Seguir Jesus tem consequência. Então, ao menos, talvez nem todos aqui darão conta de viver o que vou pregar, mas que todos aqui vão ter a ciência e a consciência: poxa, seguir Jesus é coisa séria. Qual é o tema do Frei hoje? Santos até o martírio. Em outras palavras, seguir Jesus até a morte, se preciso for. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 8, versículo 44. O que está escrito aí? Leia comigo. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu. O demônio não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jovens, você tem que entender uma coisa: o demônio não quis permanecer na verdade. Portanto, eu quero que você entenda uma coisa: ser cristão, ser de Deus, é você permanecer na verdade. Você encontrou uma verdade, que é Jesus, a gente já sabe, e você não larga mais. Então, o que é o cristianismo? O que é o seguimento de Cristo? É o conhecimento de uma verdade, é o conhecimento de uma pessoa, é o relacionamento com uma verdade, é o relacionamento com uma pessoa. Depois que eu conheci Jesus, eu entendi que o mundo era mentiroso. Ei, por que vocês estão aqui e não estão num grande evento do mundo secular? Porque vocês sabem que aqui vocês encontram a verdade. Vocês sabem que aqui vocês encontram a verdade. Vocês sabem que no mundo tem muita mentira. O mundo está cheio de mentira, sim ou não? Sim. E você já está cansado disso. Deixa eu te falar, o demônio não tem verdade para te oferecer. O mundo não tem verdade para te oferecer. O mundo tem prazer para te oferecer. O mundo tem coisas deste mundo para te oferecer. Mas o mundo não tem verdade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo jaz sob o poder do maligno, e o demônio não quis permanecer na verdade. Portanto, no mundo não há verdade, no mundo há mentira, no mundo há infelicidade. E por isso, o único lugar onde você encontra a verdade, a qual a sua alma procura. E deixa eu te falar, a tua alma quer verdade, a sua alma não quer mentira. Meu irmão e minha irmã, ninguém gosta de mentira. Com qualquer pessoa que você se relaciona, você quer a verdade dela, sim ou não? Qualquer mentira que alguém te conta, isso te magoa, sim ou não? Todos nós queremos verdade, e Jesus Cristo é a única verdade que você procura. Diga comigo: o demônio não permaneceu na verdade. Então eu quero que você entenda uma coisa: a vida do cristão é ver se você vai dar conta de permanecer na verdade ou não.
Porque vai chegar uma hora que o sofrimento vai vir. Vai chegar uma hora que as coisas vão apertar. Então, a vida do cristão é ver se você vai conseguir permanecer na verdade. O que significa santos até o martírio? São pessoas, são homens e mulheres que não abandonaram a verdade, mesmo que tiveram, mesmo diante da morte. A santidade consiste em permanecer na verdade. Amém? Você está em João capítulo 8, versículo 32. O que está escrito aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade liberta você. Aleluia. Um dia eu conheci a verdade me libertou do quê? Das mentiras do mundo, das mentiras do pecado, das mentiras do diabo. Eu conheci a verdade é Jesus, e a verdade me libertou. Deus te trouxe aqui para libertar você. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem é a verdade? Existem quantas verdades? Vivemos no mundo de hoje onde a verdade é relativa. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas tudo é verdade, qualquer verdade está bom. O importante é você estar feliz com a sua verdade. Nós vamos ver que isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia do demônio. Não se esqueçam, o demônio é mentiroso, minha gente. O que está escrito aí em Atos capítulo 4, versículo 12? Leia comigo. Aliás, eu quero que você repita comigo bem forte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, não existe muitas verdades, não existe muitos caminhos, não existe muitos nomes, só existe um nome pelo qual você pode ser salvo. Só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Diga comigo bem forte: não há outro nome pelo qual eu possa ser salvo. Só o nome de Jesus. Em outras palavras, não há outra verdade. Olha para quem está do seu lado e diga: não há outra verdade. Diga para ele: não há outra verdade pelo qual você possa ser salvo. Somente no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que acha que vale a pena o mundão, e tem gente que está dando a vida pelo mundo. Veja, há santos que vão morrer por Cristo, mas há muitos jovens que estão morrendo pela droga, há muitos jovens que estão morrendo pelo crime, sim ou não? Porque alguém colocou na cabeça dele que a verdade do crime compensa, então ele morre pelo crime, ele morre pela droga, ele morre pela prostituição, ele morre. Só que tem um detalhe: o crime não poderá salvá-lo, a droga não poderá salvá-lo, por aquilo que ele morreu não poderá salvá-lo. O único que pode salvar você depois da sua morte é se você morreu em nome da verdade, que é Jesus. É o único que pode salvar você. Não há outro nome, não há outra verdade. Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Os apóstolos eram conscientes da verdade e não queriam que no meio das suas comunidades se pregassem mentiras. Aliás, dentro das igrejas hoje
tem que se tomar cuidado com as mentiras. Isso acontecia desde o tempo dos apóstolos, desde a era apostólica. Gálatas capítulo 1, versículo de 8 a 9, o que está escrito aí? Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Olha que sério os apóstolos estão dizendo: não existe outra verdade, não existe outro evangelho. Se alguém aparecer pregando outro evangelho, que seja excomungado, que seja expulso, mesmo que seja um anjo do céu. Só existe um evangelho, só existe uma verdade. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6, 14. Efésios 6, 14. Ficai alerta, as cinturas cingidos com levanta a sua mão direita e diga: eu quero estar cingido com a verdade. Abra sua Bíblia agora em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 2 a 4. Timóteo 4, 2 a 4. 2 Timóteo. O que está escrito aí? Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Olha que interessante, haverá um tempo em que os homens já não suportarão a doutrina da salvação. Eu pergunto, vocês acham que estamos vivendo dias assim? O mundo de hoje não suporta a verdade. É tão verdade isso que tem coisas que eu já não posso mais dizer numa televisão aberta. Mas por quê? Porque o mundo não suporta a verdade. Continua o texto. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Ajuntarão youtubers, ajuntarão influencers, ajuntarão coaches, ajuntarão artistazinhos, ajuntarão de tudo, mas se apartarão da verdade, se apartarão do evangelho. Apartarão os ouvidos do quê? Leia aí o versículo 4. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Meu irmão e minha irmã, cuidado para que os seus ouvidos não saiam da verdade e você não se atire às fábulas. Quantas fábulas o mundo de hoje tem, meus Deus? Quantas fábulas, quantas mentiras, quantas hipocrisias. E para você saber se é fábula, é só você ver no que essa pessoa está te falando. Tem a ver com a palavra de Deus? Tem a ver com Jesus Cristo real, vivo, conforme a palavra de Deus ensina? Se não tem, é fábula, é mentira, é perda de tempo. Aparte os teus ouvidos das fábulas. Os meus ouvidos não podem ter tempo para ficar vendo mentira, para ficar vendo fábula.
Ei jovem, não, se você nunca vai viver o tema que eu estou falando, se você gasta horas e horas e horas e horas em séries inúteis, que ensinam mentiras, que propagam mentiras contra a nossa fé, e você ainda está nisso, você nunca dará conta de viver até o martírio, se você ainda está nesse nível, dando ouvidos às fábulas, dando ouvido às mentiras. Coloque a mão no seu ouvido e diga: meus ouvidos sejam para a verdade, nada além da verdade. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Contra a verdade não temos poder algum, temo-la apenas em prol da verdade. Ah, que forte essa palavra. Contra a verdade não temos poder algum. O poder está na verdade, minha gente. A mentira, como o ditado diz, tem perna curta. A mentira não é poderosa, a mentira não tem poder. Nós só temos poder na verdade, amém? E o que o mundo de hoje está dizendo para você? Por exemplo, essa caixa de som, que cor que ela é? É preta? Só que o mundo diz assim para você: não, essa caixa de som não é preta, essa caixa de som é branca. Aí você olha e você vê caixa branca ou caixa preta? Só que o mundo diz que se você disser e não respeitar que ele está dizendo que é uma caixa branca, você está dizendo que é preconceito. Você está sendo preconceituoso. É assim ou não é que o mundo está? Mas veja, não é que eu sou preconceituoso, é porque a verdade é que eu olho e vejo uma caixa, é preto, eu vou fazer o que? Essa é a verdade. A verdade tem poder, a verdade ela se impõe, a verdade não precisa de explicação. Só que o mundo que se apartou da verdade, eles querem convencer você de que esta caixa preta é branca. E se você for contra este pensamento, você está sendo desrespeitoso, preconceituoso, usando um discurso de ódio, simplesmente porque a verdade é que essa caixa é. Você não tem culpa que a caixa é preta. Agora, se você, para ficar bonitinho com o mundo, você olha e vê caixa preta. Só que para ficar bonitinho com o mundo, para entrar no sistema do mundo, você começa a dizer: eu acho que o jeito que ele olha, ele vê diferente, talvez essa caixa pode ser branca. Seu infeliz, você não permaneceu na verdade, você já está negando Jesus Cristo. Você não presta para seguir Jesus Cristo, você não presta desse jeito. Você desse jeito não presta para seguir Jesus Cristo. Para seguir Jesus Cristo você tem que permanecer aonde? A verdade é que a caixa é preta. A verdade é que a caixa é preta. Mas você vai ser punido. Você vai ser punido. Eu posso ser punido, mas a verdade não muda, a caixa é preta. Amém? Amado irmão e amada irmã, olha para mim, olha para mim.
João Batista, nós sabemos disso, ele morre por causa da verdade. Nós sabemos que os apóstolos morrem por causa da... Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 40. João capítulo 8, versículo 40. Olha o porquê que Jesus morreu. Por que Jesus vai morrer? João capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei o quê? Olha Jesus falando, vocês agora querem me tirar a vida. Eu que falei para vocês o quê? A verdade. A verdade que eu ouvi de quem? A verdade que eu ouvi de Deus. E isso Abraão não fez. Jesus Cristo está dizendo, sabe por que vocês querem me matar? Porque eu falei a verdade. Eu falei que a caixa é preta. O demônio não permaneceu na verdade. Se tem uma coisa que demônio odeia, é verdade. Quer destruir o demônio? Permaneça na verdade que é Jesus Cristo. Ninguém está acima da verdade. Nem eu que sou sacerdote estou acima da verdade. Nem um bispo está acima da verdade que é Jesus. Nem o Papa está acima da verdade que é Jesus. Nem o seu professor de faculdade está acima da verdade que é Jesus. Ninguém. A verdade não é uma doutrina, a verdade não é um conhecimento, a verdade não é um livro que você abre e tem ali uma verdade. Eu não estou falando de uma verdade assim, eu estou falando de uma verdade que é uma pessoa, e a verdade é Jesus. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia em João 14, você está em João? Abra João 14. João 14, versículo 6. Eu quero que você leia bem alto essa palavra. João 14, versículo 6. O que está escrito aí? Eu sou o caminho, a verdade. Portanto, verdade, não estou falando de doutrinazinha não só. Eu não estou falando de conceitos. Eu estou falando de pessoa. Quem é a verdade? Jesus. Amém. Agora vocês vão ver uma palavra linda. João 18. Vai lá em João 18. João 18, 37. João 18, 37. O que está escrito aí? Perguntou-lhe então Pilatos: És portanto rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. E para dar testemunho do quê? Olha que bonito, Jesus veio para dar testemunho da verdade. É isso que ele está falando para Pilatos. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Para isso que eu vim. Segue o texto. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Vamos repetir o texto de novo? Perguntou-lhe então quem? Pilatos: És portanto rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. E para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Se você falar para alguém que essa caixa é preta, e ele acreditar em você, é porque ele é da verdade.
ele também, ele está aberto, ele olhou, ele viu, de fato é preta. Eu reconheço. Agora, se alguém, quando você falar a verdade, essa caixa é preta, e ele disser para você, não, essa caixa não é preta, essa caixa é cinza, é branca, é rosa, ele não escuta você, porque ele não é da verdade, ele é do demônio. Se você não é da verdade, você é da mentira, ok? Sim ou não? Cuidado, porque é aí que está a estratégia do mundo. Não, a sua verdade é que ela é preta, mas eu tenho a minha verdade que ela é branca. Não, só tem uma verdade. Essa caixa, ela é preta e pronto, e acabou, ponto final. Se você não acredita nisso, se você não reconhece isso, você então está dizendo uma mentira. Irmão, irmã, vamos parar de conversinha, ou você é da verdade ou você é da mentira. Sim ou não? Sim. Olha para quem está do seu lado e diga, deixa de conversa, meu irmão. Ou você é da verdade ou você é da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Você está disposto a permanecer na verdade, sim ou não? Eu não entendi. Você está disposto a permanecer na verdade, sim ou não? Sim! E se alguém disser que, se você disser que essa caixa é preta, você vai morrer? Não, calma. Abra sua Bíblia em Daniel. Capítulo 3, versículo 16. Daniel capítulo 3, de 16 a 18. O rei tinha dado uma ordem: se alguém adorar esse Deus de Daniel, vai para a cova dos leões. Ou melhor, vai para a fornalha. Aqui não é Daniel na cova dos leões, não, desculpa. Aqui é os 3 jovens na fornalha: Sidraque, Misaque e Abidênego. Interessante porque eles são jovens. Leia comigo o texto, versículo 16. Sidraque, Misaque, Abidênego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo ao rei de tua mão. Olha o que os jovens falaram: nós não vamos obedecer a você, o Deus que nós servimos vai nos livrar da fornalha e vai nos livrar da tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Você entendeu, sim ou não? O Deus queria que o Nabucodonosor queria que aqueles 3 jovens se adorassem perante aquela estátua de ouro. Nós vamos para a fornalha e Deus irá nos livrar. Mas detalhe, se Deus não nos livrar do fogo e a gente morrer, não tem problema também. O que a gente não vai fazer é nos prostrar diante de um falso Deus. Eu não abandono a verdade por nada. Você quer ver outro exemplo? Abra a sua Bíblia em Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 7. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo de 20 a 23. 2 Macabeus 7, 20
a 23. Olha, preste atenção, meu filho, preste atenção nisso. Particularmente admirável e digno de elogios foi a mãe, preste atenção, uma mamãe, que viu padecer seus 7 filhos, no espaço de um só dia. Você está prestando atenção? Quantos filhos? Em quantos dias? Por causa de quê que ela viu esses filhos morrerem? E o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um dos seus filhos, no seu idioma materno, e cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Até as mulheres aqui. Ignoro, dizia-lhes ela, como cresceste em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida. Olha que bonita a mãe falando com os filhos. Filhos, não fui eu que te dei a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. Em outras palavras, a mamãe estava dizendo para cada um dos seus filhos: filhos, morram, mas não adorem Deus falso. A mamãe está aqui, não foi a mamãe que deu vida para vocês. Eu aceito a morte de vocês para que vocês morram pela causa de Deus, pela lei de Deus. 7 filhos. Mãe admirável. Será que você tem coragem, irmão? É nessa hora que a gente precisa ver se a gente está seguindo Jesus. Aquela mãe, diante da perseguição do rei Antíoco IV, viu 7 filhos morrerem, mas não abandonou a verdade. E nós muitas vezes abandonamos a verdade por tão pouco. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Quem está disposto a dar a vida por Jesus, diga: eu quero. Diga comigo: dai-me a graça, Jesus, de dar a vida por ti. Olha o que Jesus vai falar para você. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. O que está escrito aí? Leia comigo. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus está falando para você não ter medo de quem mata corpo. O cristão não tem medo de quem mata corpo. E por quê? Vá agora em Mateus 16. Mateus 16, 24. Por que você não tem medo? Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O que está escrito aí? Repete comigo. Porque para mim, quero ver você falando comigo. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isso é palavra de Paulo, ou seja, não tenho medo da morte. A minha vida é Cristo, morrer para mim é lucro, é lucro. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 10.
Apocalipse 2, 10. O que está escrito aí? Nada temas ante o que hás de sofrer. Por estes dias, quem vai lançar na prisão? O demônio. O demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. O que está escrito agora? Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até. Pegue tua mão direita e diga: eu quero ser fiel até a morte. Eu quero permanecer na verdade até a morte. Olha para quem está do seu lado e fala: é até a morte, meu irmão. Você está em Apocalipse, vá agora para Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. O que está escrito aí? Leia comigo. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Leia agora. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Não renunciamos à verdade, aceitamos a morte. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Meu irmão e minha irmã, por tão pouco nós temos renunciado a Jesus. Quer ver uma palavra que fala disso? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O que está escrito aí? Ainda não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ainda não tendes resistido até o... Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o seguimento de Cristo é tão sério que você tem que estar disposto a dar a sua própria vida, meu irmão. E claro, só vai dar a vida quem for capaz de fazer os martírios diários, os martírios do dia a dia. Porque, não abra agora, eu não tenho tempo, minha pregação já está quase acabando, eu não tenho tempo de falar um monte de coisa que eu queria falar com vocês. Mateus 10, 38, não precisa abrir agora, vou correr. Mateus 10, 38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Isso é martírio diário. Mateus 16, 24, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, martírio diário. Lucas capítulo 14, versículo 33, aquele que não renuncia a tudo que tem não é digno de mim, martírio diário. Lucas capítulo 9, versículo 62, quem olha para trás, quem me segue e olha para trás, não é digno de mim. Agora abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 8. Filipenses 3, 7 a 8. Olha o que Paulo vai dizer. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade,
Julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor. Por Ele tudo desprezei, e tudo tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, seguir Jesus é a perda da sua vontade, é a perda do pecado, é a perda deste mundo. Seguir Cristo é a perda até da própria vida. Eu não tenho tempo, gostaria de trazer aqui como cada apóstolo morreu. Só João não morreu martirizado, mas teve que ficar exilado na ilha de Pátimos porque foi perseguido. Paulo também, que era apóstolo, morreu martirizado. Todos os apóstolos, tirando João, morreram martirizados. Eu quero que você entenda, eu estou fazendo você ler Bíblia. E se você ler Bíblia, você vai ver que é preciso chegar até as últimas consequências. E nós não podemos nos prostrar ao que o mundo está nos propondo, porque o que o mundo está nos propondo é mentira. Se o mundo estivesse propondo Jesus para mim, ok. Se o mundo estivesse propondo a verdade para mim, ok. Mas o mundo não pode propor a verdade, porque o mundo não conhece a verdade. O mundo não é da verdade. Diga comigo: eu quero ser fiel até a morte. Eu posso dar um testemunho para vocês recente. Talvez vocês já ouviram falar, porque vocês verem eu lendo Bíblia, falando dos apóstolos. Aí você fala, alguns podem pensar, mas está tão distante de mim tudo isso daí. Eu vou dar um testemunho dos nossos dias. Chiara Corbella Petrilho. Serva de Deus, em Roma, 21 de junho, na Basílica de São João de Latrão, encerrou a fase diocesana da causa de beatificação diocesana sobre a vida, as virtudes de Chiara Corbella. Leiga, mãe de família, esposa, nascida em Roma e criada em uma família de fiéis católicos. Casou em 21 de setembro de 2008 com o seu noivo, Henrico, também romano, alguns anos mais velho, que ela conheceu em Medjugorje. Aos 28 anos, aconteceu o seguinte, ou melhor, quando ela tinha 25 anos, quando perdeu sua primeira filha, dia após o nascimento, meses depois também perdeu o segundo. É o que eu vou contar agora. Primeira filha, preste atenção na história dessa mulher. Maria Grácia tinha anencefalia. Qual era a doença da filha? Uma malformação que acontece na gestação e prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso. Abre aspas. Chiara Corbella disse assim: era óbvio, lógico e claro que Maria não poderia sobreviver depois do nascimento, mas também era óbvio que ela estava viva. Eu não me sentia capaz de ir contra ela, sentia que devia sustentá-la como eu pudesse e não trocar a sua vida pela minha. Isso é a defesa da verdade. Isso é a defesa da... A verdade é que alguém vai dizer que lá não tem vida, mas a verdade é que tem vida. E eu não posso renunciar à verdade. Essa foi a resposta que Chiara falou ao médico que sugeriu tirar a criança do ventre de Chiara.
Católica convicta, ela negou essa realidade e levou a gravidez até o fim. Batizou sua filha, que morreu pouco depois, e disse o que sentiu ao carregar a criança nos braços. O médico pediu: é melhor você interromper isso? Ela disse: não farei, tem uma vida aqui dentro de mim. Batizou sua filha, e depois ela disse assim: se eu a tivesse abortado, eu não penso que poderia recordar do dia como uma festa na qual eu tivesse me livrado de alguma coisa. Ao contrário, o dia do nascimento de Maria, eu poderei recordá-lo como um dos mais belos dias da minha vida. O primeiro filho tinha uma doença grave, ela rejeitou o filho, sim ou não? Porque a verdade, ela não pode renunciar à verdade. Amém? Segundo filho, Davide, Giovanni, segundo filho de Chiara, Henrico, foi diagnosticado com deficiência grave. Ele não tinha os membros inferiores e nem rins. Devido à deficiência, seus pulmões não poderiam se desenvolver. Gente, o segundo filho com problemas graves. Chiara decide continuar a gravidez após o nascimento de David, põe a criança nos braços, ainda com o cordão umbilical, abraça-o e sussurra: meu filho, meu amor. David é batizado no hospital e morre 38 minutos depois do nascimento. Para Chiara, tirar uma criança do ventre nunca foi uma opção. Seu marido também nunca reconsiderou isto. Ao saber de Davi, Henrico foi pressionado por médicos para convencer sua esposa a tirar a criança. E Chiara respondeu: Deus cria a vida para a eternidade, e eu digo que não. Deus cria a vida para a eternidade, e eu digo que não. Aplauda esse testemunho. Olha aqui, ela está atrás de mim. Aplauda essa mulher, olha que linda. Primeiro filho, doença grave. Segundo filho, doença grave. Mas os dois, ela pagou o preço pela verdade. Eu estou trazendo um exemplo prático de 2000 e pouco, 2008. Terceiro filho. Francesco era saudável e tudo ia bem com a sua gestação. O problema é que Chiara descobriu um câncer na língua, e o único tratamento possível colocaria em risco a vida do seu filho, ainda no ventre materno. Vocês estão entendendo, sim ou não? Agora o problema é com a mãe que pegou câncer na língua. A única forma de resolver o problema poderia matar o seu terceiro filho. Os médicos aconselhavam que ela fizesse o tratamento quanto antes para salvar a sua vida. Mas Chiara não estava disposta a arriscar a vida do seu próprio filho. Abre aspas para Chiara. Para a maioria dos médicos, Francesco era apenas um feto de 7 meses. E quem deveria ser salvo era eu. Mas sinto-me como uma leoa que procura defender seus filhotes, como se estivesse disposta a tudo para defendê-lo. Eu quero que você entenda que não é só a defesa de um filho, é a defesa da verdade. Acometida pelo câncer, Chiara adiou o tratamento para que seu filho não sofresse sequelas da gestação e pudesse viver. Chiara morreu.
Francesco, seu filho, nasceu, mas Kiara não pôde ser curada. Morreu em 13 de junho de 2012. E antes de morrer, Kiara deixou uma carta para o seu terceiro filho. Vocês querem ouvir a carta? Vocês estão entendendo o que aconteceu? Essa mãe, depois de 2 gravidez difícil, está com o terceiro. O único jeito de salvar a sua vida era tirando o seu filho. Ela disse não. Ela morreu e deixou uma carta para o filho. Vocês querem saber essa carta, sim ou não? Abre aspas. Caríssimo França, hoje você está fazendo 1 ano. E papai e eu nos perguntávamos: o que poderíamos te dar de presente que pudesse durar muitos anos? E depois de pensarmos, decidimos escrever uma carta. Você foi uma grande graça na nossa vida, porque nos ajudou a olhar além dos nossos limites humanos. Quando os médicos nos deram notícias que poderiam nos encher de medo, a sua vida assim tão frágil nos dava força para ir em frente. O amor te consome, mas é tão bonito morrer consumido. É tão bonito morrer consumido. Exatamente como uma vela que se apaga quando atinge o seu objetivo. É como se ela estivesse dizendo: eu atingi o meu objetivo. Eu vou para o céu para cuidar de Maria e David, que já tinham morrido. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor o escolheu desde sempre, e eu lhe mostrarei o caminho a seguir, se você abrir o coração. Confie em mim, vale a pena. Com todo amor, papai e mamãe. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir, isso é defesa da verdade. Isso é defesa da verdade. Porque o que o mundo vai fazer é o seguinte: na hora que o calo aperta, não, renuncia, essa caixa não é preta não, você vai perder sua vida. Não. Essa caixa é preta sim. Eu não posso negar a verdade. Eu não posso negar o amor. Amém? Fique em pé. Aplaude a vida. Tem alguém passando mal aí, é isso? Tem alguém passando mal ali? Já estão indo, tá bom? Tem alguém passando mal ali? Por favor, corram. Minha diretora, quanto tempo eu tenho? Me avise, para sair do ar. 6 minutos? Tá. Ergue teus braços. Creio em Jesus. Eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. E saibam todos que eu amo meu Senhor. Guardo sua lei. Guardo sua lei. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E saibam todos que eu amo meu Senhor. Ergue teus braços. Eu venço o mundo. Canta.
Eu venço o mundo. Diga: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E a minha vida? A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E essa é a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Amém? Você está pronto a dar a vida por Jesus, sim ou não? Kiara deu a vida por Jesus. E para terminar estes últimos instantes que nós temos, eu quero ler para você algumas palavras, porque aquele que é de Deus vai precisar dar a vida. Mas o que acontece depois que você dá a vida? O que acontece depois que você dá a vida? João, capítulo 11, versículo 25. E a cada palavra, eu queria que você aplaudisse essa palavra, amém? João, capítulo 11, versículo 25 a 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Kiara, a Kiara não morreu, minha gente. Ela está viva. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tal são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Filipenses 3, 20 a 21. Filipenses 3, 20 a 21. Nós, porém, somos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Diga comigo: Kiara não morreu, ela está viva. Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a 12. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Jesus fala de morte, mas Jesus está dando prêmio. Jesus está falando o que vai acontecer depois que você morre, meu filho, por causa dele. Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. Aqui Paulo está para dar a sua vida, olha que lindo. Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardaram com amor a sua aparição. As 3 últimas palavras, e elas estão no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo de 14 a 17. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, já não terão fome, nem sede, nem o sol ou o calor alguns os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Kiara morreu chorando, mas hoje os seus olhos não têm mais lágrimas. Apocalipse 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. A última palavra, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Olha para quem está do seu lado e diga: vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena morrer por Cristo. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Pode aplaudir, pode aplaudir. Ei, não renuncie à verdade, amém? Paga o preço da verdade, amém? Dê a vida pela verdade, amém? A verdade é uma pessoa, é Jesus. Dê a vida por Ele. E se um dia você sair deste mundo por causa disso, o paraíso te espera. Lá não haverá morte,
lá não haverá dor, lá não haverá dor. Diga comigo: viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Levante seu braço. Com toda a sua alma, com toda a sua razão, com toda a sua fé, irmãos. Canta forte assim: viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Só você. Viver pra mim é Cristo. Canta. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Com fé, canta. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Você, até chegar o céu. Meus irmãos, o que eu acho lindo, Frei, é de tantas pessoas assim. Enquanto o Senhor estava pregando, eu estava aqui pensando comigo: como pode uma inspiração como essa, chamada Por Hoje Não, e o Por Hoje Não é uma luta contra o pecado. Traduzindo, essa inspiração é uma luta frontal contra o demônio, e é a busca radical pela santidade. É uma loucura, mas olha o que é loucura para o mundo, mas é sabedoria para Deus. Louvado seja Deus que você aceitou, você veio para uma proposta tão radical como essa. Ou santos. Levante seu braço mais uma vez. Canta de novo esse refrão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. De novo, mais forte. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Não se para de quê? Deixa eu te falar. Não deixa a Canção Nova ficar lutando sozinho. Não deixa o Frei Gilson ficar lutando sozinho. Não deixa todos os pregadores que estão subindo aqui pregarem sozinho. Pelo amor de Deus, usa da sua boca, usa da sua vida, usa do seu celular, usa do seu Instagram, usa das suas redes sociais para proclamar a verdade de Jesus Cristo. Ei, pelo amor de Deus,
Para de ficar com esse medinho do que o mundo vai achar, do que o mundo vai pensar. A gente já sabe, eles não concordam. A gente já sabe, eles não aceitam. A gente já sabe, eles não querem. Mas prega a palavra, oportuna e inoportunamente. Você deve falar. E preste atenção, a verdade que a gente tem não é imposição. A gente não está obrigando ninguém a seguir a nossa verdade. Só que a nossa verdade é tão boa que não pode ficar só com a gente. Não pode ficar só com a gente. Então, que do PHN 2024 saiam daqui uma juventude, um povo que não tem mais medo de falar a verdade que é Jesus Cristo. Eu vou perder amigos na escola por causa disso, Frei, então perde. Vão me xingar nas minhas redes sociais, deixa xingar. Mas você ama a verdade, quer a verdade, não impõe a verdade, mas a verdade que te libertou, você quer propor para que outros sejam libertos. Amém. Viver para mim é Cristo.